Minha rapaziada vascaína, boa tarde. Ricardo Ricas falando para o canal Ricardo Canal Vascaíno. Hoje às 21h30, o Vasco jogará contra o Santos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Última rodada antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Esse campeonato vai dar uma parada, né? O brasileiro aí durante 30, mais por volta de 30, 40 dias daí, né? E o Vasco é uma situação muito delicada, né? Vai ser um jogo de 6 pontos praticamente. O São Paulo está na 13ª colocação, com 11, e o Vasco está na 15ª com 10, né? Se o Vasco vencer o São Paulo, ultrapassa o São Paulo, coloca o São Paulo aí em 14ª, décima, e toma o lugar do São Paulo aí na classificação, né? O São Paulo veio numa derrota lá em Salvador por 2-1 para o Bahia, e nós perdemos para o Bragantino em casa por 2-0, né? O técnico Fernando Diniz, ele conta com o retorno do Hugo Moura, que estava suspenso tanto na Copa Sul-Americana quanto no Brasileiro. Então ele ficou 2 partidas sem jogar, retorna aos times titular, já volta para o banco, e o meio-campo deverá ser ali com Tietchan e Coutinho, né? E outra dúvida que ele tem na formação da equipe é se ele vai contar ou com o Maurício Lemos ou com o Lucas Freitas, né? Já que o menino Luiz Gustavo está suspenso, não, ele foi tirado por opção técnica, né? Todo muito novo ainda, então vai precisar de mais maturidade agora nessa fase tão difícil, né? Aí, a princípio, o time titular deve ser o mesmo que o Diniz tem usado, né? E voltando aí o Lucas Freitas no lugar do Luiz Gustavo. Então, o time provável para essa partida contra o São Paulo deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, meio campo voltando Hugo Moura, Tietchan e Coutinho, na frente, Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete, né? Então, o Vasco tem que forçar uma vitória que não acontece desde 2012, né, no Morumbi. Então, o Vasco tem que quebrar um tabu longo, né? Foram 8 derrotas e 2 empates nesses últimos anos, né? Depois de 2012, quando foi a última vitória. E eu acho que precisa se recuperar no campeonato, né? Porque dependendo dos resultados, eu comentei ontem, pode vir até a passar o Mundial em 30 e poucos dias na zona de rebaixamento, caso perca para o São Paulo, e outros resultados façam que o Vasco caia na tabela. Então, a vitória seria muito importante para ambas as equipes, né? Então deverá ser um jogo tenso, né? E com um deles lado a lado, né? Então, vamos torcer para a vitória do Vasco, obviamente, né? Porque, como falei, nós precisamos dessa vitória para poder dar uma distanciada aí na tabela da zona de rebaixamento e também compensar a derrota em casa, né? Porque nós vamos ter que vencer uma partida fora aí para poder compensar a derrota em casa. O Vasco não venceu em casa, fora de casa ainda, só perdeu. Então temos que tentar vencer fora de casa, tá certo? Então nós vamos para hoje, né? O Felipe Coutinho faz aniversário hoje, parabéns Coutinho, muitas felicidades, saúde, paz para você, para sua família aí, tudo de bom, né? Muita saúde. E temos também uma notícia, né? Eu até quase me esquecendo. No sábado agora, dia 14, o movimento Vasco pelo Povo, Vasco do Povo, está fazendo uma reunião lá na sede lá do Candinho, né? Lá onde o Vasco foi fundado lá em 1998, lá na Rua Sacadura Cabral 345. Esse endereço é um endereço histórico para o Vasco, como eu estava dizendo, foi onde o Vasco foi fundado, né? Lá na Saúde, né? E no sábado, a partir de meio-dia, vai ter uma reunião de 10 a meio-dia. E aí, depois de meio-dia, vai ter uma confraternização, vai ter churrasco, vai ter chopp, né? Tudo 0800, né? Fiquei sabendo hoje, através do vídeo do Chicão Vascaíno, que comentou a respeito. É um grupo formado por vascaínos, né, que amam o clube, né? Alguns sócios
estatutários e, como presidente de honra, nós temos um grande vascaínos, né, do Brasil, que é Martinho da Vila, né, o sambista, né, e é um grupo muito sério, tá? Eles não pediram um tostão para ninguém, o evento todo, né, tanto a reunião quanto o churrasco, com o evento, né, que vai ser após aí a reunião de 10 da meio-dia, o chopp e tudo mais, foi sendo tudo bancado pelo movimento Vasco Povo, tá? Movimento pelo Vasco do Povo, o nome do movimento. E eu vou tentar dar um pulo lá, tá certo? A gente bate aqui no Rio de Janeiro, né? Tentar dar um pulo lá, na medida do possível. E vai ser lá para ver como é que, para juntar com outros vascaínos, a gente conversar, né, soluções que venham de fora, porque realmente o que dentro do Vasco está muito complicado. Esses grupos políticos estão lá, né, atuando, né? Então não sai nada, né? Você não pode comemorar uma recuperação judicial, você tem que comemorar títulos. Sabe? O vascaíno está cansado de comemorar não queda, entendeu? Não perder para o Flamengo, não cair para a Série B, entendeu? Não ser desclassificado no Campeonato Carioca para poder participar na Copa do Brasil no ano seguinte, sabe? A gente tem que comemorar títulos, vitórias, grandes atuações, e isso o vascaíno precisa de ter novamente, né? Isso nos foi tirado, né, aos poucos, e a cada ano que passa, o clube, a agremiação, está sendo apequenada por gestões, digamos assim, incompetentes, né? Então, vamos dar um pulo lá. Quem estiver aqui no Rio de Janeiro, dá um pulo lá na Rua Sacadura Cabral, 345, no dia 14 de junho, a partir das 10 da manhã, vai ter uma reunião, para nós conversarmos a respeito aí de que pode ser feito pelo Vasco, o que tem que ser feito pelo Vasco, soluções, e depois vai ter a confraternização. Após a reunião vai ter uma confraternização com os vascaínos, ok, gente? Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Voltarei para um pós-jogo para a gente comentar a partida do Vasco contra o São Paulo. Espero que comentando uma vitória do Vasco da Gama. Tá certo, gente? E um beijo no coração de todos vocês.